Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaríamos de pedir a você que acompanha os nossos estudos que dê um like, se inscreva na TV para nos ajudar a divulgar o seu conteúdo. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, da pluralidade das existências, e vamos estudar sobre as ideias inatas, das perguntas 218 a 221. Na pergunta 218, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E os espíritos respondem que guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Essas ideias inatas são as lembranças vagas, as intuições que trazemos de outras existências, de um aprendizado já realizado. Nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, no vocabulário espírita, ideias inatas quer dizer o seguinte: ideias ou conhecimentos não adquiridos e que parecem ser trazidas ao nascer. Não se adquiriu nessa existência. Durante muito tempo, discutiu-se sobre as ideias inatas, cuja existência certos filósofos combateram, pretendendo que todas são adquiridas. Principalmente aqueles filósofos que não acreditavam na reencarnação, combateram essas ideias inatas, porque da onde que eles iriam trazer essas ideias se não fosse dessa encarnação? E eles continuam: se assim fosse, como explicar certas predisposições naturais que frequentemente se revelam desde a mais tenra idade e fora de qualquer ensino? Os fenômenos espíritas lançam uma grande luz sobre essa questão. Hoje nenhuma dúvida deixa a experiência sobre essa espécie de ideias que acham a sua explicação na sucessão das existências, na reencarnação. Os conhecimentos adquiridos pelo espírito em existências anteriores se refletem nas existências posteriores, por isso são chamadas ideias inatas. O processo de aprendizado é uma continuidade. Tudo que nós iniciamos nessa existência, nós vamos continuar. Nossos hábitos, nossos costumes, nossas tendências, nossas características morais, tudo isso nos acompanha. E numa nova encarnação vão se refletir. Assim, se nos dedicarmos ao estudo nesta encarnação, certamente teremos mais facilidade de dar continuidade a ele numa próxima encarnação. Na pergunta 218A, não é então quimérica, fantasiosa, a teoria das ideias inatas? E os espíritos dizem que não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Conhecimento é uma coisa que não se perde. É algo que nós levamos na nossa bagagem espiritual. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Se não houvesse esse progresso continuado, teria que recomeçar. Cada existência seria uma nova aprendizagem. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que na existência precedente ele ficou. Toda essa bagagem não se perde. Todo conhecimento adquirido não se perde. O espírito, apesar de passar por novas experiências e muitas vezes, o que é muito comum, diferente das experiências anteriores, porque precisamos reencarnar em culturas diferentes, em posições sociais diferentes, para realizar o aprendizado e o desenvolvimento, para fazermos aquelas conquistas espirituais que muitas vezes nós não conseguimos em determinada encarnação. Então precisamos mudar essas posições para realizar esses aprendizados. No entanto, mesmo que o novo corpo não permita que esse aprendizado iniciado
se desenvolva, porém, o espírito não perde esse conhecimento. Ele adquiriu esse conhecimento e permanece com ele. E em determinado momento ele vai eclodir, ele vai se manifestar novamente. Na pergunta 218b, grande conexão deve haver então entre duas existências consecutivas? Pergunta Kardec, e os espíritos respondem que nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Essas posições são diferentes de uma encarnação para outra, e entre o intervalo, ou seja, no plano espiritual, neste período de erraticidade, o espírito pode aprender muita coisa. Ele pode se desenvolver, ele pode trabalhar, ele pode frequentar escolas, ele pode se arrepender de uma série de coisas erradas que fez e ter uma nova predisposição para o aprendizado, desenvolver a sua fé, desenvolver a sua força de vontade e voltar para uma nova encarnação com muito mais cabedal de conhecimento e também de fé, desenvolvendo a sua parte moral, a sua vontade de acertar, a sua vontade de vir, de resgatar os seus débitos, de recomeçar. Então pode haver uma diferença muito grande entre uma encarnação e outra. Na pergunta 219, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como o das línguas, o do cálculo, etc. Como aquelas crianças prodígio que tocam, que pintam e têm capacidades muito além do seu corpinho infantil. E os espíritos respondem que são lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Quando reencarnamos, nós esquecemos temporariamente todas as nossas experiências passadas. Isso é uma bênção. Há pessoas que reclamam desse esquecimento, mas é uma bênção o esquecimento, porque ele nos permite recomeçar. Porque somos espíritos endividados e espíritos muito inferiores ainda. E recomeçar uma nova existência, sem nos lembrarmos daquilo que fizemos de errado, é uma bênção para os espíritos, é uma paz de espírito que nos acompanha e que nos ajuda a recomeçar, a encarar aqueles com os quais nós falhamos e a nos dedicarmos e a nos desdobrarmos para iniciarmos um novo aprendizado. No entanto, há muitas coisas que trazemos, muitas experiências que trazemos que se manifestarão com intuições, facilidades, aprendizados, ideias que parecem que brotam do ser e que não foi aprendido nessa encarnação. Essas facilidades caracterizam bem essas ideias inatas, esse aprendizado passado. No livro que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 118, eles falam que as ideias inatas não podem ter senão duas fontes. A criação das almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por ela adquirido anteriormente à encarnação. Neste capítulo, lembrando que nós estamos falando sobre a pluralidade das existências, sobre a reencarnação, e Kardec faz uma comparação. Então, essas facilidades, essas ideias, essa intuição, esse aprendizado, poderia ter duas explicações. Ou Deus criou seres, uns mais perfeitos do que outros, se houvesse, então, a crença numa encarnação só, numa vida só, ou esse aprendizado foi feito em vidas anteriores. A primeira hipótese é incompatível com a justiça de Deus. Só fica de pé a segunda. Deus seria extremamente injusto se houvesse só uma vida para cada ser
e nesta vida ele criasse uns bons, outros maus, uns com facilidade, outros com muitas dificuldades, seria extremamente injusto. As ideias inatas são o resultado do conhecimento adquirido nas existências anteriores. São ideias que se conservaram no estado de intuição, para servirem de base à aquisição a novas experiências. Na pergunta 220, pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? O espírito pode perder as faculdades já adquiridas? E eles respondem o seguinte: sim, se conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Tanto é que um espírito pode vir perdendo, inclusive, a sua consciência, com paralisia cerebral, pode vir com deficiências mentais de várias ordens. Se ele usou mal a sua inteligência, ele pode temporariamente perder aquela sua capacidade intelectual, mas é uma situação temporária. Além disso, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa faculdade que ele adquiriu pode ficar adormecida naquela existência porque o espírito resolveu desenvolver outras faculdades, ter outro tipo de experiência para ampliar a sua evolução espiritual. Fica então em estado latente para reaparecer mais tarde, mas sempre reaparece. Nenhum conhecimento se perde. Continuando o capítulo 3 do que é o Espiritismo, no item 117, Kardec faz uma pergunta: qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Quando a criança nasce, qual é o seu estado intelectual? E eles respondem: seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união com o corpo. Isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas. Mas em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, no momento que ele está reencarnando, ele entra também num estado de perturbação, porque ele vai esquecendo do plano espiritual para encarnar. Suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. E elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Por isso o período infantil. A criança ela vai desenvolvendo os seus órgãos até o ponto em que os órgãos já estão desenvolvidos, aí o ser readquire a sua verdadeira personalidade. Na pergunta 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Esse sentimento inato, essa crença em Deus, é uma lembrança do passado? E eles respondem que é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho a miúde abafa esse sentimento. Mas quando renasce com as ilusões da carne, com as ilusões da vida material, muitas vezes, muito frequentemente, esquece do seu aprendizado no plano espiritual e se deixa entorpecer pela matéria. Na pergunta 221A, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? E eles respondem: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. A reencarnação, os princípios que a doutrina espírita nos trouxe não são de agora. Os espíritos vieram nos trazer essas verdades
porque agora, como população humana, nós já temos condições de assimilar essas verdades, esses princípios básicos que a doutrina espírita vem nos ensinar. E um deles é a reencarnação. Mas essa doutrina, esse conhecimento da reencarnação é tão antigo quanto o mundo. Tal o motivo, continuam os espíritos, tal o motivo porque em toda parte a encontramos. Sobre as mais variadas formas, mais variados nomes, em todas as religiões, de alguma forma, esse princípio da reencarnação está ali contido, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Esses conhecimentos, essas verdades, elas foram trazidas desde sempre. Todos os mensageiros, todos os missionários que reencarnaram na Terra, em todos os povos, fundando todas as seitas e religiões, de alguma forma trouxeram, às vezes um pouco truncada, às vezes um pouco misturada com outras características de outros povos, mas é um conhecimento que está na base de todas as religiões, o conhecimento da reencarnação. É extremamente importante, por isso sempre esteve presente. E os povos, as populações, com o passar do tempo, um ou outro tinham ideia desses princípios. Algumas filosofias mais esotéricas, elas sempre ensinaram esse conhecimento, mas para poucas pessoas. No entanto, hoje, no período em que a sociedade está vivendo, neste período de transição, todos já têm condições de entender. Mesmo aqueles que não acreditam ainda, já sabem que existe a reencarnação. E mesmo não acreditando, sabem que instintivamente vão passar por esse processo. Sabem que a vida não vai acabar no túmulo, que nós como espíritos não vamos acabar num sopro, morrendo o corpo físico, e que continuaremos o nosso aprendizado. Isso é o que a consciência, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, isso é o que a consciência nos diz. Isso é o que Deus em nós, essa herança divina, nos fala, que somos seres eternos e que nosso aprendizado vai continuar e que ainda estamos muito longe da perfeição, que precisaremos reencarnar muitas vezes para desenvolvermos todos os aspectos do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Não seremos espíritos desenvolvidos sem a base da moral e da inteligência. As duas coisas precisam estar unidas e o desenvolvimento, a educação espiritual vai nos proporcionar esse desenvolvimento para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Assim nós vamos encerrar mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.